Beleza, meus queridos alunos do curso técnico em mecatrônica, a disciplina Processos de Manufatura. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as codificações das pastilhas de metal duro usadas na tornearia, usadas nos torneamentos em geral. Então o objetivo dessa aula, pessoal, é proporcionar um entendimento sobre as codificações das ferramentas MD para o uso em torneamento segundo as normas do sistema ISO. Então faço uma pergunta para você. Por que você, como técnico em mecatrônica, deve ter o conhecimento sobre a codificação das ferramentas de corte? Então você sempre tem que ter esse questionamento quando nós começarmos um estudo teórico. O porquê que eu estou adquirindo esse conhecimento, certinho? Então vamos lá. Antes de entrar nos objetivos específicos dessa aula, vamos voltar a alguns conceitos anteriores que nós já discutimos sobre as pastilhas de metal duro, beleza? Então tá aí, ó. Uma excelente resistência a atritos e a geração de temperatura na ponta da ferramenta. Isso faz com que a ferramenta proporcione usinagem em altas velocidades, né? Isso nós podemos comprovar quando nós analisamos ali as tabelas de velocidades de corte. Podemos perceber que, se compararmos as velocidades de corte das ferramentas de metal duro, essas velocidades chegam a 10 a 20 vezes maiores do que as outras ferramentas. Então isso comprova a excelente resistência que essa ferramenta de metal duro tem, né, em relação ao atrito e às altas temperaturas, permitindo que nós usinemos em altas velocidades. Diversas formas e geometrias padronizadas. Isso refere-se às quantidades, né, de ferramentas que nós temos para fazer as usinagens. Quando você estuda um catálogo de ferramenta, você percebe que a quantidade de ferramentas para determinados tipos de serviço é muito grande. Então, os estudos e os investimentos aos longos dos tempos foram muito pesados para que padronizassem essas geometrias de ferramenta, alcançando assim um êxito muito grande nas usinagens com pastilhas de metal duro. Beleza? Diversas classes do metal duro para materiais e condições diferentes de usinagem. Nós vamos ver isso agora. Isso nos diz o quê? Que para cada tipo de material eu tenho uma certa ferramenta para fazer esse tipo de usinagem. Se eu estiver usinando aço carbono, eu tenho uma classe de ferramenta. Se eu estiver usinando aço inox, e assim vai, os diversos tipos e as diversas condições, né, de materiais a serem usinados, né, entregaram essa classe de ferramenta de metal duro. Outro ponto importante: baixo custo de reposição. E isso vocês têm que estar sempre atento, porque são análises que vocês fazem, né, dos processos de usinagem no campo de trabalho. Olha, um baixo custo de reposição. Quando nós vamos adquirir as ferramentas, nós estamos desenvolvendo um certo tipo de usinagem, que nós vamos adquirir algum tipo de ferramenta, a princípio nós temos uma certa impressão de que o custo de aquisição é alto, mas depois de você comprovar o quanto essa ferramenta é dinâmica, o quanto o resultado dessa ferramenta nos indica bons resultados no quesito de custo-benefício, nós percebemos que esse custo de reposição fica muito pequeno, fica muito baixo em relação ao resultado final dos trabalhos desenvolvidos com as pastilhas de metal duro. Outro fator importante, ela dispensa a reafiação. O que é isso? Eu não preciso pegar essa ferramenta, uma vez que ela sofre uma avaria na usinagem, eu não preciso pegar esse inserto e levá-la até uma máquina, uma afiatriz ou um moto esmeril para fazer um novo corte na ponta da ferramenta.
Essa ferramenta, se ela sofrer uma avaria, eu vou apenas trocar essa pastilha ou aproveitar as outras pontas que a pastilha me proporciona. Então, isso faz com que você tenha um custo-benefício muito alto em relação a tempo e a qualidade de serviço, certinho? Vamos passar agora para a parte da codificação de pastilhas. Vamos falar sobre as classes. Pessoal, as classes de pastilhas, elas estão em função do material que a pastilha vai usinar. Se eu vou usinar aço, carbono, eu vou escolher uma pastilha P. Se eu for usinar aço inox, eu vou escolher uma pastilha M. E assim vai, ó. Eu tenho essas letras aqui, ó, codificando as classes de pastilha em função do material que a pastilha vai usinar, certinho? Então vamos passar agora para a parte de codificação. É onde aparece os números, né? Os códigos das pastilhas. Eu não posso fazer isso de qualquer jeito. Então quem é que fez com que esse negócio ficasse padronizado no mundo inteiro? Então tá aí as normas internacionais, a norma ISO e a ANSI, que é a americana. Os nossos catálogos se detêm mais sobre as normas ISO, a internacional. E por isso que nós vamos estudar segundo a norma ISO. Ó. Então tá aí o exemplo, ó, da codificação dos insertos das pastilhas. Ó. Tá aí o exemplo, ó. CNMG 120408 RN KC9125. Beleza. Cada letra dessa, cada número desse aqui, cada posição de letra e número vai significar alguma coisa no código da pastilha. Então vamos lá. Essa primeira letra, vai gravando aí. Geometria do inserto. Segunda letra, letra N de exemplo. Ângulo de folga. Terceira letra, M. Tolerância de fabricação. Quarta letra, G de exemplo aqui, ó. Características do inserto. Aí chega aqui, ó, nos números. Esses dois primeiros números. Tamanho do inserto. Depois, o 04 aqui, os segundos dois números. Espessura do inserto. Os terceiros segundos números. Raios da ponta do inserto. E esse último código aqui, RN, diz a respeito do quebra-cavaco e a respeito do lado da ferramenta, se a ferramenta é uma ferramenta que trabalha do lado esquerdo, direito ou neutra. Essa última classe do inserto é muito peculiar aos fabricantes. Então nós vamos nos deter o nosso estudo até aqui nesse número aqui, ó, nesse dois terceiros números aqui, ó, 08, beleza? Até o raio da ponta do inserto. Vamos entender então cada um desses códigos aí. Ó. Então o primeiro código que diz respeito à letra C ali de exemplo, diz respeito à geometria do inserto, o que ele vai nos dizer? Olha, eu posso ter lá naquela primeira letra, no primeiro código, um R de redondo, essa ferramenta é redonda, C de rômbica, né, de ferramenta rômbica de 100 graus, equilateral, Q de quadrada 90 graus, W hexagonal 80, C, olha o rômbico aparecendo de novo, a 80 graus, T para triangular, D para rômbica de 55 e V para rômbica 35 graus. Isso significa que a ponta da ferramenta tem 35 graus. Então, se nós formos escolher uma pastilha e nós sairmos aqui, ó, seguindo aqui a direção da V em direção à redonda, nós vamos aumentando a resistência da pastilha à ruptura, à quebra por lascamento. Então, essas ferramentas que saem daqui, ó, da V em direção à extremidade aqui da redonda, nós vamos aumentando a resistência e aumentando a segurança em usinagem. Porém, isso vai aparecendo outros fatores em contrapartida. Vamos entender isso melhor. Olha lá, ó. Se eu perceber aqui, ó, a redonda e a V
35 graus, são as ferramentas das extremidades. Então, se eu saio da V e vou para redonda, o que acontece? Aumenta a minha resistência ao lascamento, à quebra da pastilha. Por que que aumenta? Porque se nós percebermos esse corte aqui, ó, a área de seção transversal da ferramenta é muito maior na ferramenta redonda do que na ferramenta V aqui, ó. Você percebe que a área é bem menor. Então, é muito mais fácil quebrar essa área menor do que romper essa aqui maior. Por isso que o inserto, na escolha em direção à redonda, saindo da V, ele torna-se mais robusto. Porém, aparece um fator aqui indesejado na usinagem, que é a vibração. Então, veja bem, ó. Se eu vou aumentando também o raio da ferramenta ou aumentando a área de contato da ferramenta, para ela ficar mais robusta, começa a aparecer um fator indesejado na usinagem, que são as vibrações. As vibrações, elas atrapalham no meu acabamento, na rugosidade da peça, né? E também altera as medidas efetivas. Então é um fator muito indesejável na usinagem. Então nós temos que ter coerência na hora da escolha da ferramenta, porque temos que levar em conta a resistência que a ferramenta tem na usinagem e a probabilidade de diminuição dos fatores indesejáveis, como a vibração, certinho? Vamos para frente agora. Olha aí o exemplo, ó. TNMG 220408. Olha, a primeira letra nós acabamos de entender, está relacionado à geometria da ferramenta. Então, uma T, vamos voltar lá, é uma triangular 60, ó. 60 graus. É que angular, vamos lá, ó. Então, ó, a T é uma triangular. Segunda letra, letra N, está dizendo sobre o ângulo de folga lateral, ó. Então, tá aí os exemplos de ângulos de folga lateral. Quando eu tenho a letra N no ângulo, significa que o ângulo é zero. Opa, essa ferramenta não tem ângulo lateral? Então, como que ela faz o cisalhamento do material? Nós temos que entender o seguinte, as ferramentas N de ângulo 0 ou 90, depende do quadrante que você pega aqui, na maioria das vezes nós falamos que é 0 grau, ela tem uma posição no suporte que faz com que essa ferramenta seja inclinada para frente. Quando ela é posicionada inclinando ela para frente, ela gera um ângulo lateral. Então, todas as ferramentas de letra de código N, de ângulo de folga 0, na segunda letra aqui, ó, significa que essa ferramenta tem a característica de ferramenta negativa. Ela trabalha com a inclinação para frente no posicionamento do suporte dela. Certinho? Vamos continuar com a codificação de ferramenta. Vamos para a terceira letra. A letra M. Então, olha aí, ó, a letra M quer dizer a respeito das tolerâncias. Ó. As tolerâncias que as ferramentas têm em relação ao tamanho dela. Por exemplo, se eu pego um lote de 10 ferramentas, qual que vai ser a variação, né, que o fabricante me garante, né, em relação ao tamanho dessa ferramenta? Então, se nós percebermos aqui nessa tabelinha, ó, as tolerâncias, as classes de tolerância, eu tenho aqui o exemplo M e U. Ó, se eu olhar aqui para o exemplo M, as tolerâncias vão ser mais apertadas, ó, vão ser menores. Ó. Então, na maioria das vezes, nós vamos enxergar mais as tolerâncias mais apertadas, as tolerâncias menores. Isso significa que a ferramenta pode ter uma variação entre uma pastilha e outra dentro de um lote de 5 centésimos de milímetro aqui nessa distância da pontinha dela. E essa variação ela está em função do círculo inscrito da ferramenta. O que é o círculo inscrito? É um círculo imaginário que tangencia toda essa lateral aqui, ó, da geometria da ferramenta. Então, se nós percebermos aqui, ó, quanto maior o círculo inscrito da ferramenta, maior é a tolerância também de dimensão da ferramenta em função do círculo inscrito.
Então vamos continuar aí, vamos para a quarta letra. Olha, características do inserto, do quebra-cavaco. Essa letra aí, pessoal, a quarta letra, ela traz a informação da seção da ferramenta. Olha, se eu fizer um corte nas pastilhas, eu vou observar que elas têm formatos diferentes. Algumas têm furos, outras não têm furos. Algumas têm o quebra-cavaco na parte superior e na parte inferior da ferramenta, outras não têm quebra-cavaco. Então, essa letra G, ela está nos indicando qual que é o perfil da seção dessa ferramenta, ó. Beleza? Vamos agora passar para os números. O próximo número aí, ó, número 22. Então tá aí, o que o número 22, que são esses dois primeiros números aí, ó, do código, vai nos dizer? Vai nos falar sobre o tamanho da aresta de corte da ferramenta. Então, se eu observar aqui, ó, a TNMG 22, ela está relacionada, esse número está me referenciando o tamanho da minha pastilha aqui, ó. Então, se eu observar aqui, ó, o tamanho dessa ferramenta triangular, como exemplo, a TNMG, ela tem essa aresta aqui todinha de 22 milímetros. E o círculo inscrito dela, que é aquele círculo imaginário que tangencia a geometria da ferramenta, é de 12,7 milímetros de diâmetro. Beleza? Então tá aí os dois primeiros números, tamanho da aresta de corte da ferramenta. Os segundos dois números, o 04 como exemplo aí na TNMG 2204, quer dizer a respeito da espessura da ferramenta. Então esse 04 aqui, se eu olhar na tabela, ó, o 04, a espessura da ferramenta é de 4,73 milímetros, ou seja, 3,16 polegadas, certinho? Eu posso também, pessoal, ter nessa parte de números aqui, ó, eu posso ter algumas letras aqui também codificando, ó. Isso vai depender muito do fabricante e da norma que o inserto está inserido na sua codificação. E vamos ficar atentos, porque se você tiver curiosidade de pegar uma pastilha e olhar lá no catálogo qual que é a sua codificação em relação à espessura e você for pegar um instrumento para medir, para tirar a prova, tomem cuidado para você não medir, né, a espessura total da ferramenta, porque essa espessura que aparece no código, ela leva em consideração o quebra-cavaco aqui, ó. Se você perceber aqui, ó, o quebra-cavaco dessa ferramenta, se eu medir a espessura considerando a parte do quebra-cavaco, vai ser bem menor do que a espessura total da ferramenta. Então isso aqui não quer dizer que é a espessura total da ferramenta. Eu posso ter uma diferença muito pequena aí. Se você for tirar a prova, tomem cuidado com esse detalhe. Olha aí, e por último, está aí, ó, o raio de ponta da ferramenta, que é um fator importantíssimo na escolha da ferramenta, ó. Então, se eu observar essa tabelinha aqui ao lado, ó, onde eu estou passando o cursor aqui, ó, quando a ferramenta é redonda, ela não considera o raio. Por quê? Porque ela não tem quina, ela não tem ângulo na ponta dela. Então, não tem como fazer o arredondamento de ponta. A ferramenta é redonda, o raio é 0. E aí vai, ó, o 0,4 é 4 décimos de milímetros de raio. O 0,8, que é o nosso exemplo da TNMG 220408, é o nosso exemplo aqui, ó, 0,8, 8 décimos de milímetros no raio. A 12 é 1,2 milímetros de raio e assim vai, ó, 16 milímetros. Se aparecer aqui no código, significa que a ferramenta tem 1,6 milímetros de raio e assim vai, ó. A 24, ela tem 2,4 milímetros de raio. E o raio da ponta da ferramenta, pessoal, ele é muito importante, principalmente nos dados de rugosidade teórica. Vocês perceberam que nós já fizemos, né, dentro da disciplina de parâmetros de corte, nós já percebemos que esse raio é uma variável e tem uma influência muito grande na rugosidade final da peça, ou seja, no acabamento superficial dessa peça.
Então, se eu faço uma escolha de raio muito pequeno, eu vou estar levando em consideração esses detalhes aqui, ó. Em contrapartida, raio de ponta grande também leva em consideração algumas características. Olha, o raio de ponta pequeno, ele é ideal para quê? Para profundidades de corte pequena. Então, ó, quando eu estiver dando acabamento, provavelmente vou estar usando um raio de ponta de ferramentas menores, 0,4, 0,8. Isso também proporciona uma redução de vibração. Só que se essa ferramenta tem um raio muito pequeno, consequentemente, a ponta dela pode ter um ângulo bem agudo. Então isso proporciona a quebra da pastilha. Em contrapartida, se eu estiver usinando em faixas bem pesadas de usinagem, né, em usinagens que a gente considera de faixas de avanço e de desbastes pesados, eu uso uma ferramenta com um raio de ponta maior. Então, ó, para faixas de avanço mais pesado, profundidade de cortes maiores, né, onde eu estarei desbastando, retirando mais material, vou ter uma segurança maior na aresta, mas eu aumento também a probabilidade, né, das pressões radiais aumentarem na usinagem com raio maior e tendenciar a gerar o fator indesejável de vibração, certinho? Pessoal, então aqui nós encerramos a nossa aula de codificação de pastilhas, beleza? Eu vou passar para vocês um exercício lá na plataforma e nós vamos desenvolver as habilidades que nós adquirimos aqui nessa aula. Um abraço a todos e fiquem